Olha comigo o versículo de número 10. Eis que vos trago boa notícia de grande alegria. A notícia era uma notícia boa, era uma notícia de alegria, e diz o texto que a notícia era para todo o povo, a alegria era para todo o povo, a boa nova era para todo o povo de Deus. A boa notícia, apesar de ser endereçada aos pastores, não era exclusiva aos pastores, era para todo o povo de Deus, espalhado em todos os lugares daquele tempo e naquele mundo. Qual é a notícia? A notícia é boa, a notícia é de alegria, a notícia é para todos. Qual é a notícia? Versículo de número 11. É que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu o Salvador, nasceu o Cristo, nasceu o Senhor. Nasceu o Rei dos Reis, nasceu o Senhor dos Senhores. O anjo não poderia ser mais claro. Nasceu na cidade de Davi, nasceu o Rei. Nasceu o Salvador, aquele que perdoa pecados. Nasceu o Cristo, o Messias, que morreria a sua morte. Nasceu o Senhor de toda a terra e de todo o céu. A boa notícia que o anjo dá aos pastores indignos é: a salvação chegou. A boa nova chegou, o bom tempo chegou. Não precisam mais temer, o Rei chegou, o Salvador chegou, o Messias chegou, o Senhor chegou, enfim, tudo aquilo que vocês tanto esperavam aconteceu, tudo aquilo que vocês tanto aguardavam aconteceu. Mas aí nós temos aquela brincadeira celestial, né? Deus tem um senso de humor que é muito dele, Deus tem um jeitão de conduzir as coisas que é muito dele, muito dele. Eu estou lendo um livrinho de adolescente, mas muito interessante, chamado A Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe. Eu estou terminando. E em determinado momento, Robinson Crusoe vai usar essas brincadeiras de Deus, sabe? Ele diz: bom, eu sou um náufrago, mas eu encontrei aqui tudo que eu precisava para viver. Eu estou sozinho, mas Deus me deu um cão, 2 gatos e um papagaio. Eu estou num lugar completamente isolado, mas é calor o ano inteiro. Eu estou num momento de puro abandono, mas eu tenho tudo que eu preciso e tenho tudo que eu preciso em sobra. Aí ele diz: eu sou o rei da minha própria terra, sem contudo ter um só súdito para vê-la. Eu planto tudo que eu preciso, sem precisar de tudo que eu planto. É muito interessante assim a fala dele. E a fala mostra essa brincadeira de Deus. E Deus faz essa brincadeira de coisas boas e coisas ruins juntas. Olha o versículo de número 12 e 13. Você vai perceber aqui, 12, 13 e 14, você vai perceber aqui essa brincadeira de Deus. E isso vos servirá de sinal. O anjo está falando com os pastores. Qual é o sinal? Encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada numa manjedoura. Espera aí. Nasceu na cidade do rei o Salvador, que é o Messias, e o Senhor. Cadê o palácio? Cadê o palácio? Onde está aqui o casarão? Onde está aqui a mansão? Se nasceu o rei, como é que ele pode estar em faixas, deitado em manjedoura? Como é que ele pode estar num estábulo? Como é que ele pode estar em meio a faixas? O cordão umbilical acabou de ser cortado. Cadê os cuidados do rei? Talvez você precise enxergar mais ou menos como é que funcionavam os nascimentos das pessoas importantes naquele período. Imagina o nascimento de um filho de Faraó, por exemplo. Imagina o nascimento do governador Quirino, ou filho do governador Quirino. Imagina o nascimento de um filho de César Augusto, um filho de Herodes. Pararia a cidade. Todos os médicos, todos os cuidados, toda a dedicação estaria ali. Mas em Jesus, não. Em Jesus, o sinal é: vai encontrar uma criança amarrada em faixas, talvez ainda sujas de sangue, no estábulo, deitada na manjedoura, com um monte de palha, e é ali que você vai encontrar. É extraordinário, né? Porque você tem a pobreza
estampada. A pobreza está espantada, está estampada. Mas olha o versículo de número 13 e 14. O que acontece imediatamente? E subitamente, por isso que Deus tem essas brincadeiras, né? Traz uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa. Nem tudo é tão ruim que não tenha coisa boa, nem tudo é tão bom que não tenha alguma coisa ruim. A vida é assim. E subitamente, o que acontece subitamente? Apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial cantando. A pobreza da manjedoura é ofuscada com a riqueza do céu. E não aparece um anjo só, aparece a multidão da milícia celestial, um exército. E o que os anjos fazem? Eles cantam: glórias a Deus às maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eles cantam. Então você tem a pobreza e a riqueza na mesma cena. E se você precisar de uma cena um pouco mais forte, pense comigo, tem uma criança na manjedoura. Não existe ser mais indefeso do que uma criança. Aqui você tem a fraqueza encarnada, tem uma criancinha precisando de cuidados. E ao mesmo tempo, não existe cena de maior poder em toda a Escritura. Um exército das milícias celestiais. Nós temos aqui o maior exército de anjos, o maior exército do universo aparecendo para cantar. Tem uma criança frágil e um exército inigualável. Então, a quem foi dada a boa notícia? A pastores. Quem trouxe a boa notícia? Um anjo. Antes de tudo isso se configurar, Deus faz essa brincadeira: pobreza e riqueza, fraqueza e força, coisa boa e coisa ruim na mesma cena. E a boa notícia foi dada. Mas então a gente se pergunta: qual é o milagre de Natal? Tá bom, muito legal, aparece anjo, muito legal essa brincadeira, é verdade, minha vida é assim também, acontece coisa boa com coisa ruim, acontece coisa ruim com coisa boa. Tudo bem, entendi tudo isso. Cadê o milagre? Ou como dizia minha avó, QD o milagre. QD. O milagre está do versículo de número 15 até o versículo de número 20. Eu acho que é aqui que está o meu sermão. O resto era só para introduzir o que eu queria mostrar. Está aqui o meu sermão, do versículo de número 15 ao 20. Eu vou ler de novo. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então eles foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E assim que os viram, divulgaram tudo o que tinha acontecido. E todos os que ouviram essa história se admiraram das coisas que os pastores contavam. Maria ficou um pouco preocupada, guardou essas coisas no coração, saiu de canto. Mas os pastores contaram tudo. E então os pastores voltaram. Mas voltaram diferentes. E aqui é o grande milagre do Natal. Aqui é o grande milagre do Natal. O maior milagre que o Natal pode fazer é ressignificar uma vida comum e transformar essa vida comum numa vida extraordinária. Meus irmãos, quem eram esses pastores? Ninguém. Onde esses pastores viviam? Em algum lugar no meio do mato. Qual era o horário de trabalho deles? O pior possível. Era o que ninguém queria. Ninguém quer trabalhar entrando às 8 da noite, saindo às 6 da manhã. Ninguém quer o turno da noite. Se você já trabalhou numa fábrica, você sabe como é. Se você já teve que trabalhar no turno da noite, quando o chefe diz e fala a partir da manhã é o turno da noite, você fala: não, por que eu fiz de errado para merecer isso daí? Por que você está me punindo? É sempre essa pergunta. Esses homens não tinham nada, não eram ninguém. Mas o grande milagre do Natal é que a boa notícia, a boa nova, a visita dos anjos, a visita ao Salvador, vem para gente como eu e você, que também não tem nada.